Bom dia a todos. Com o quórum de nossa sessão deliberativa, já passo a coordenação de plenário para as medidas de sua competência, por gentileza. Ata da 11ª sessão da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 27 dias do mês de maio do ano de 2026, no plenário da sessão do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência da excelentíssima senhora presidente em exercício, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, reuniram os senhores conselheiros. Conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, convidado, e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, convocado. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Pedro Barbosa Neto. Havendo número para deliberar, a excelentíssima senhora presidente solicitou a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se para a ordem do dia, com a inversão da pauta. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 2927/2023, entre outros, totalizando 30 processos que tratam de aposentadorias e pensões, todos com acórdãos aprovados. Encerrada a ordem do dia, não havendo mais processos a relatar, nem quem quisesse fazer uso da palavra, a presidência encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima em horário regimental. Em discussão, deliberação, da ata lida. Como votaria a conselheira Renata? O presidente estava ausente na sessão anterior. Perfeitamente. Como votaria o conselheiro Alberto? De acordo, senhor presidente. Excelências, eu me dando por informado da ata, eu não teria nada a opor e, nesse sentido, eu concordaria com a ata, então, assim, estaria aprovado, fazendo a consignação registro da conselheira Renata. A coordenação tem mais alguma providência? Presidente, do dia 13, que está pendente de leitura. A senhora poderia apenas me informar, se fosse fácil, os presentes desse dia? Sim. O senhor, o conselheiro Anselmo, a conselheira Ana Raquel e o conselheiro Alberto. Então, nós podemos, para não acumular, fazendo o mesmo procedimento, então a coordenação, por gentileza, poderia tomar as providências de praxe. Ata da 9ª sessão da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 13 dias do mês de maio do ano de 2026, no plenário da sessão do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente e conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, reuniram os senhores conselheiros. Conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, convidada, e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, convocado. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Pedro Barbosa Neto. Havendo número para deliberar, agradecendo a presença da conselheira substituta Ana Raquel, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, cuja aprovação ficou adiada para a próxima sessão, em razão de não haver entre os presentes quórum suficiente para a sua aprovação. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se para a ordem do dia. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, TC 7557/2025, aposentadoria, retirado de pauta. TC 153/2024, entre outros, totalizando 19 processos que tratam de aposentadorias e pensões, todos com acórdãos aprovados. O excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Anselmo Brito, consignou que, em todas as relatorias, seu entendimento quanto à tramitação processual e o artigo 19 do ADCT. Encerrada a ordem do dia, o excelentíssimo senhor conselheiro presidente informou o adiamento da pauta da conselheira Renata Calheiros. Na hora das explicações pessoais, o conselheiro substituto Alberto Pires informou sua ausência na próxima sessão em razão de viagem a serviço do Tribunal de Contas. Após a presidência, encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima em horário regimental. Excelências, em discussão, deliberação na ata, por dever de ofício, eu vou colher os votos, mas a gente já tem a informação de qualquer forma. Como votaria a conselheira Renata, por gentileza? Senhor presidente, eu acredito não estar presente. Não estava, não. Perfeitamente. Conselheiro Alberto, como se comportaria a respeito? De acordo, senhor presidente. Eu também... Eu não estava presente também, né? Mas... Hã? Então tá. Tá, ok. Então, eu também estou de acordo. Então, aprovada também a última ata lida. Mas alguma providência da coordenação? Não, presidente.
Perfeitamente. Então, antes de adentrarmos a nossa sessão do dia, fica franqueada a palavra a Vossas Excelências. Não tendo quem queira fazer uso, já passo a nossa ordem do dia para a sua relatoria, conselheira Renata, por gentileza. Senhor presidente, senhor conselheiro, representante do Ministério Público, nós encaminhamos um ofício circular número 7 para registro de 7 processos de atos de aposentadorias, pensões e reservas, onde peço para relatar em bloco. Informo que foram preenchidas as condições necessárias às análises processuais e atendidas as referidas previsões legais para registro dos atos. Assim, voto no sentido de registrar os atos de concessão de aposentadorias e pensões e demais procedimentos de praxe. Doutor Pedro, pelo órgão ministerial, por gentileza. Pelo registro dos atos relatados, Excelência. Com a manifestação ministerial, os votos da conselheira Renata estão em discussão e deliberação. Como votaria o conselheiro Alberto? Com a relatora, senhor presidente. Eu também, no mérito, acompanho a relatora, fazendo as minhas consignações de praxe. Aprovado, Excelência. Vossa Excelência continua com a palavra. Senhor presidente, não tem mais processo a relatar. Perfeitamente. Dando seguimento para a sua relatoria, o conselheiro Alberto, por gentileza. Senhor presidente, eu também enviei a Vossas Excelências um ofício circular de número 4, 2026, onde contém o extrato de 29 processos, 20 de aposentadorias, de registro de aposentadoria e aposentadoria, 4 de pensões e 5 para transferência para reserva. Como também, assim, da mesma forma que a conselheira Renata, todos os processos obedeceram os trâmites normais nesta corte, sendo que apenas eu vou aqui citar alguns destaques, só entre eles, que tiveram algum detalhe um pouco diferente, que é o processo de número 2775/2025, onde foi suscitada uma nulidade pelo MPC, mas que já foi superada, inclusive, pela jurisprudência dessa corte. Temos o processo 3501 de 2018, onde incide o tema 445 pela decadência. Também, da mesma forma da decadência, o processo de número 11.790/2020. Um outro do número 12.126 de 2024, também a suscitação de nulidade, né, suscitada pelo MPC, Ministério Público de Contas, também já superada até pelo próprio MPC e a jurisprudência dessa corte. Já o 12.303 de 2025 incide a questão da estabilização do ADCT número 19 da Constituição Federal. O outro é o 16.368 de 2022, também a suscitação de nulidade pelo MPC, da mesma forma já superada. Quanto às pensões, o processo 12.275 de 2021, também houve uma alegação de nulidade pelo MPC e, como já colocado, também já superada por a jurisprudência da Corte. E mais um de nulidade também, que suscita a suscitação de nulidade, o 19.985 de 2022. Já para transferência para reserva, 2 processos incidiram o tema 445 da decadência. O 11.202 de 2020 e o 11.370 de 2020 também, né? Incidiram o tema 445, onde se suscita a estabilização, né, do ato. E, por último, o processo 13.518 de 2019, também a incidência do tema 445 do STF. Então, senhor presidente, todos esses processos já foram colocados para Vossas Excelências e, nesse caso, como está na substituição aqui, né, eu voto pelo registro de todos esses atos. Com a palavra o órgão ministerial, doutor Pedro, por gentileza. Excelência, o Ministério Público, no mérito, opina pelo registro dos atos relatados. No entanto, em alguns deles, como já citado pelo conselheiro Alberto, e não irei novamente citá-los, o Ministério Público apôs preliminar relativa à tramitação processual, né, de nulidade, forte no artigo 74 da Lei Orgânica, e em outros também, como já
relatados pelo conselheiro Alberto, houve a incidência do tema 445 do Supremo. É isso, Excelência. Perfeitamente, Excelência. Com manifestação ministerial, os votos do conselheiro Alberto estão em discussão e deliberação. Não votaria a conselheira Renata. Acompanho o conselheiro. No mérito também acompanho o relator, mas registrando as minhas consignações de praxe. Aprovados, Excelência, que continua com a palavra. Senhor presidente, agradeço. Pauta encerrada por hoje por mim. Perfeitamente. Então, não tendo mais processo para deliberação, nossa ordem do dia está encerrada, mas antes de encerrar propriamente a sessão, está deferida a palavra a quem queira fazer uso. E, sendo assim, agradecendo a presença e desejando saúde a todos, está encerrada a nossa sessão deliberativa de hoje. Obrigado.